Bem-vindos à continuidade deste fascinante relato. Neste episódio, George Gardner parte da fazenda Monte Café com o anseio de cruzar o imponente Rio Paraíba do Sul e alcançar a célebre fazenda do Louriçal, de propriedade do capitão Francisco Leite, em terras que hoje integram o município de Mar de Espanha, em Minas Gerais. Cabe aqui ressaltar que o capitão Francisco Leite, batizado como Francisco Leite Ribeiro, era irmão do barão de Ayuruoca. Em 13 de agosto de 1817, ele obteve sua primeira carta de sesmaria e lançou as fundações da monumental fazenda do Louriçal, em Mar de Espanha. O grandioso edifício assobradado, construído em forma de quadrilátero, ostentava um vasto pátio interno. Na parte térrea, encontrava-se a senzala, que chegou a abrigar mais de 200 escravizados. Ao redor, estendiam-se terreiros de café, paiol, moinhos e engenhos, além dos impressionantes 140 mil pés de café que decoravam o horizonte da fazenda. Também havia o cemitério, consagrado junto ao mapa topográfico da propriedade em 26 de novembro de 1823, pelo reverendo Padre Miguel Antônio de Paiva. Entre essas memórias e monumentos, desvelam-se as histórias de uma era marcante, em um cenário onde terra e destino se entrelaçam. Passagem por Sapucaia e Porto Danta. Na manhã de 28, partimos de Monte Café, rumo ao Rio Paraíba, distante dali apenas légua e meia. Acompanhou-nos Mr. Hadley por uma légua mais ou menos, e ao passarmos por um pequeno sítio chamado Santa Elisa, contíguo de Monte Café e também pertencente ao brigadeiro, contou-nos que o antigo dono dele se servia da casa como negaça para os viajantes que iam para Minas ou de lá voltavam e que logo que caíam na cilada eram roubados e mortos. A casa ainda está de pé, conquanto inabitada. Os alçapões empregados nesse diabólico mister ainda se veem no soalho. Abeiramo-nos pouco depois de um rio, tocando a margem em ponto onde a corrente rola com ímpeto em estreito e pedregoso canal. Contávamos poder atravessá-lo aqui, mas fomos informados de que faltava a canoa, convinha que fôssemos a um lugar chamado Sapucaia, légua e meia acima, como de fato fomos. A estrada corria quase sempre paralela ao rio, através de esplêndida floresta, formada por grandes árvores, de troncos em geral direitos, por vezes sem galhos até a altura de mais de 100 metros. Cavalgando estrada adentro, senti grande pesar ao refletir que nestas regiões se cortam e queimam léguas quadradas de tais florestas para o plantio de café. Não há meios de transportes desta excelente madeira para o litoral, porque o rio, conquanto caudaloso, não é navegável por jangadas por causa das muitas corredeiras rochosas. Neste lugar, observei que o leito das águas é constituído por fina camada de rocha de guinais, em saliência vertical e como o rio correndo de oeste para leste. Sapucaia é uma pequena aldeia com poucas casas, de recente construção, que deve sua origem à proximidade da nova ponte, ora em construção sobre o rio, em conexão com a estrada do Coronel Leite para a província de Minas Gerais. Aqui encontramos uma canoa que só servia para pedestres. Ao que nos disseram, cavaleiros raramente por ali apareciam nestas estações do ano, porque a rapidez das correntes túmidas tornava perigoso lançar os cavalos à travessia. Devíamos, pois, caminhar mais légua e meia, rio acima, a outro sítio chamado Porto Danta. Em Sapucaia, demos milho às mulas, mas para nós mesmos nada encontramos de comer, senão umas poucas bananas e um pouco de farinha de mandioca. Foi esse o nosso jantar. No tronco das árvores desta floresta encontrei lindas e numerosas orquídeas, sendo uma das mais abundantes e, sem dúvida, a mais alta, a Cattleya labiata. A região entre Sapucaia e Porto Danta, que alcançamos ao lusco-fusco, era um tanto semelhante à que havíamos encontrado um pouco mais baixo ao longo do rio, mas de matas menos espessas. Aqui, afinal, pudemos atravessar o rio, havendo uma balsa para cavalos, formada de 3 grandes canoas, ajoujadas, cobertas de pranchas e cingidas de ferro. O rio tem aqui mais ou menos a largura do Clyde em Erskine Ferry, mas a corrente era muito mais rápida. A barca, como lhe chamavam, era impelida a remo,
mas, por causa do impulso da corrente, os barqueiros eram primeiro obrigados a avançar a considerável distância rio acima antes de começarem a travessia. Encontramos aqui, no lado oposto do rio, uma boa venda onde nos aboletamos por essa noite e onde também, dentre em pouco, nos serviam excelente ceia e nos prepararam camas bem sofríveis. Na manhã seguinte, depois do almoço, fomos a uma fazenda chamada Barra de Louriçal, pertencente ao coronel Custódio Leite, de quem já fiz menção como superintendente da construção da nova estrada e a quem encontrara frequentemente quando lá esteve em casa de Mr. March. Fica este lugar a légua e meia de Porto Danta. Aqui de novo tivemos de descer cerca de uma légua ao longo das margens do rio, em romântica estrada que corta magnífica floresta abundante em espécimes de grande interesse para o botânico, bem como para o zoólogo. Vimos muitos macacos pousando nos galhos das árvores por cima de nossa cabeça, destacando-se entre eles uma espécie preta de uivantes, micetes, cujas fêmeas carregavam os filhos nas costas. Partimos então rumo do norte, chegando à fazenda bem antes do meio-dia. Não encontramos o coronel em casa, mas fomos muito cordialmente recebidos por um de seus filhos. Esta magnífica fazenda produz cerca de 10.000 arrobas de café. No dia seguinte, fomos visitar o capitão Francisco Leite, irmão do coronel, cuja fazenda fica mais ou menos légua e meia ao norte. Tivemos o prazer de encontrá-lo em casa e de percorrer em sua companhia a fazenda, vendo tudo o que valia a pena ver. É homem alto e magro, bastante avançado em idade, mas ainda assim ativo e bem disposto. Informou-me que era natural do distrito da mineração e começara a vida como simples lavador de ouro. Mas, tendo ganho, por felicidade, algum dinheiro, abandonou a profissão e adquiriu, havia 20 anos, esta propriedade, ainda por esse tempo inteiramente coberta de florestas. E é agora um dos homens mais ricos, se não o mais rico, desta parte do país. A plantação de café enriqueceu também a muitos outros desta fértil região. Sua propriedade produz-lhe cerca de 11.000 arrobas de café, além de grande quantidade de queijo, açúcar e aguardente, que são mandados principalmente para o mercado do Rio de Janeiro. Quis o nosso hospedeiro que ficássemos por essa noite de pouso, mas fomos obrigados a declinar o generoso convite, porque tínhamos prometido voltar à casa do coronel com a intenção de recomeçar a viagem bem cedo na manhã seguinte. No próximo episódio, voltaremos ainda mais no tempo. Antes de prosseguir, exploraremos as razões que inspiraram essa notável jornada, idealizada nos corredores da Universidade de Glasgow, na Inglaterra, e iniciada por George Gardner em 14 de março de 1836. Reviveremos também os primeiros passos de Gardner em terras brasileiras, com sua chegada ao Rio de Janeiro em 23 de julho daquele mesmo ano. Muitas aventuras ainda nos aguardam. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar cada etapa dessa odisseia grandiosa.